Olá, pessoal, começando mais um Câmara de Vencedores podcast. E olha, eu sempre trago pessoas aqui que têm uma história para contar, gente que tem cases, que tem informação, gente que pode acrescentar. E eu fico aqui muito como aluno, aprendendo, discutindo, provocando e captando tudo que o pessoal ensina para gente. Hoje eu vou trazer um camarada que é especialista em treinamento e oratória. Eu estou falando do Geison Magalhães, da Vox2U. Conheci o Geison através de uma convidada muito especial, ninguém mais, ninguém menos, que é a esposa dele, lógico, dona Deusilene. Deusilene, né? Isso. E Deusilene está aqui com a gente, né? Está acompanhando nos bastidores. Geison, prazer te receber hoje aqui no nosso podcast. A gente bater um papo, eu tenho certeza que nós vamos poder repassar muito nesse sentido, tanto da sua especialização em treinamento e oratória, quanto desse tema específico que eu convidei você para a gente discutir, que é timidez e introversão. Aliás, a gente pensa que uma coisa tem a ver com a outra, porque se confundem. Mas ao longo desse episódio de hoje a gente vai dissecar isso. Então seja bem-vindo. Para mim vai ser um prazer enorme a gente bater esse papo aqui. Ô Demerval, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com você e com quem está nos assistindo. É um privilégio estar aqui. Eu lembro muito bem da vez que eu estive aqui com a Deusilene e eu estava ali, naquela posição nos bastidores. E estar aqui para mim é uma honra. Geison, olha, eu gostei muito do nosso papo de bastidores, viu? Por isso mesmo fiz questão de convidá-lo, né? Porque meio que a Deusilene é a cara da Vox2U, né? E você fica nos bastidores. Mas aí eu gostei tanto da nossa conversa, gostei tanto daquela troca de informação. A gente se identificou ali em vários momentos, né? E eu achei, poxa, acho que isso aqui vale um episódio. Porque na realidade o que a gente quer mesmo aqui é passar experiência para as pessoas, para quem nos assiste captar alguma coisa, né? E eu acho que nesse campo da oratória, do treinamento, do falar em público, essa questão de timidez e introversão tem tudo a ver, né? Tem gente que não vai para a luta, não vai para a vida, não vai para a batalha exatamente por conta disso. O que acontece? A gente nasce tímido, se torna tímido, introvertido, como é que é isso? Ótima pergunta. Inclusive, esse assunto ele já assola a humanidade desde os primórdios. Interessante que alguns grandes personagens trazem essa informação, nós vamos discutir aqui hoje, mas a pessoa normalmente ela não nasce tímido, ela se torna tímido. Caramba. Já um introvertido, ele pode sim ter isso na essência dele desde os primórdios, desde o nascimento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Um dos pontos importantes em relação a o que é a timidez e o que é a introversão, existe uma linha tênue. E essa linha é interessante demais. Imagina você, o telespectador ali que está nos assistindo, que está nos ouvindo, imagina você, chegou num momento onde durante a sua vida você precisou de se colocar à frente e por algum motivo, ou pelos seus pais, ou amigos, ou parentes, eles chegavam para você e falavam assim, ô Demerval, agora não. O papai está falando, a mamãe está falando, agora não. Então, das vezes que você precisou de um espaço de fala, você não foi ouvido. E aí o que você pensa? Então eu tenho que tomar cuidado quando eu for falar. E para poder trazer até um esclarecimento sobre isso mais profundo, Freud. Sim. Freud, que é um psiquiatra austríaco, ele traz essa informação, ele começa a falar desse assunto de um jeito muito importante. Que ele traz, então, dois pontos críticos, que tem a ver com o ego e com o id. Nesses casos, do ego e do id, ele fala o seguinte, que quando nós nascemos, os nossos pais ali estão olhando para a gente, eles olham para a gente, aquele bebezinho, é a perfeição para eles. Então, se você é perfeito, então você é o eu ideal. O eu ideal é aquele que não tem defeitos, tudo que faz é muito bem feito, até um sorrisozinho, às vezes a criança, se ela dá um chorinho um pouquinho diferente, um chorinho bonito. Então, para os pais, ali naquele momento já começa a criar o eu ideal. Mas existe uma outra vertente que Freud traz e que outros especialistas na área depois foram dissecando, que é o ideal de eu.
Parece a mesma coisa, mas há uma diferença grande que é, se você foi colocado numa condição de, entre aspas, ser perfeito, como que você é a partir do momento que você é blindado ou de que você é colocado numa condição de não poder fazer algo porque alguém vai estar, primeiro, vai estar discutindo com você, falando, não, você não pode, ou em algum momento essa pessoa ela pode inclusive fazer chacota, que hoje o pessoal até chama de bullying em alguns casos quando são extremos. Então essas duas vertentes que o Freud traz, até os dias de hoje, a gente usa como referência. Pensando na timidez e na introversão, a principal diferença entre ambos está numa única palavra, chamada angústia. O tímido, ele é uma pessoa que ele se autoavalia bastante e ele espera a validação do outro. E quando isso não acontece, gera angústia. E o que é angústia? É aquela sensação ruim que você não sabe explicar. Sabe aquele momento onde você está assim, tem alguma coisa me incomodando aqui dentro de mim, eu acho que não é para fazer isso? Essa é a angústia. Ela é algo que consegue te travar a ponto de você não saber exatamente o que você está sentindo. E essa angústia, ela tem a ver, então, com toda a base que você foi sendo moldado desde a sua infância. Você começa a pensar assim, se eu for lá no podcast do Demerval, se eu falar uma palavra errada, meu Deus, o pessoal vai me avaliar. Se eu, de repente, colocar termos que não estão fazendo referência, será se o pessoal vai estar me avaliando? Então, eu começo a criar em mim uma imagem de que eu preciso ser perfeito para ser validado. E a partir daí, começam os problemas. Começam os problemas porque ninguém é perfeito, né? Exatamente, a não ser Ou Deus. seja, a gente vai só se frustrar, porque esse ideal é inalcançável. Caramba, hein? Que sinuca de bico. E tem jeito para resolver isso? A pergunta foi ótima, mas eu queria até voltar um pouquinho antes, porque você fez a pergunta mais interessante daqui dessa noite, que é a diferença entre ambos. Sim. Falei que para o tímido é a questão da angústia. Sim. Mas nós vamos chegar lá, assim, como tratar isso. E para o introvertido? O introvertido é aquela pessoa que, inclusive, é até comum. O introvertido é aquele que não gosta de estar em ambientes muito cheios, com muitas pessoas. Ele prefere ali um momento mais dele, porque ele precisa trabalhar bastante as ideias. As ideias são essenciais para essa pessoa. Ele precisa de ter tempo de qualidade com quem ele vai falar. Então, uma pessoa introvertida não necessariamente é uma pessoa que vai ter receio ou medo de expor uma ideia, de falar com outras pessoas, diferente do tímido. O tímido, ele às vezes, ele está numa condição onde ele tem uma boa ideia, ele sabe que ele pode expor, mas o medo de se expor e não ser aceito faz com que ele não avance. Então, o introvertido e o tímido, eles têm essa diferença. O introvertido, eu posso ser introvertido, estar aqui com você, fui colocado na condição de falar, então eu vou falar. Esse é o introvertido. Uma pessoa que gosta de ficar no canto dela. No final de semana, ao invés de sair para uma balada, para uma festa, ela prefere estar assistindo um filme, ela quer ler um livro, ela prefere ambientes mais calmos. Essa é a grande diferença entre o tímido e o introvertido. Daqui a pouquinho eu vou retornar àquela pergunta que eu fiz sobre o se tem jeito, porque eu acho que a gente ainda tem um pouco aqui de viagem nessa história, né? Entre tímido e introvertido. É possível que uma pessoa tenha essas duas coisas juntas? O cara, além de introvertido, ser tímido? E é o que tem acontecido bastante, principalmente depois da pandemia. A pandemia, ela fez com que o introvertido, além de introvertido, começasse a se julgar demais. Se ele vai se expor ou não, se ele vai estar à frente ou não. E esse tipo de situação fica mais crítica para o introvertido, quando ele se torna tímido também. Qualquer uma dessas linhas que envolvem o introvertido e o tímido, eles podem se cruzar em alguns momentos. Um exemplo disso é que tanto o tímido quanto o introvertido, eles evitam ambientes muito cheios. O tímido, quando ele está num ambiente muito cheio, mas se tiver uma segurança em alguém, ele vai conseguir se soltar um pouco, mas ele não vai lá à frente, ele não vai ser o primeiro. Já o introvertido, no ambiente, por mais que tenha
um pouco mais de gente ali, ele não necessariamente precisa desse incentivo de alguém de confiança ali do lado. Se ele sentiu a vontade de ir à frente, ele vai. Jesus, há fases em que a gente é um pouco mais de um pouco mais para o outro, e naturalmente se supera isso conforme você vai avançando na vida, porque eu lembro que na adolescência, vamos pegar aqui os nossos casos, não sei se com você acontecia isso, cara, mas na minha adolescência era assim, digamos, uma batalha para, por exemplo, encarar o nosso maior desafio de homem, que era chegar numa menina, né? O tímido e o introvertido, nesses casos, eles vão agir de forma diferente, logicamente, né? Mas há um tempo para isso, já que você colocou que o camarada não nasce tímido, né? Ele adquire, ou seja, se é uma coisa que ele pega para si, traz para dentro de si, ele pode também tirar isso, ou não? Sim, e ele pode externar primeiro isso da seguinte forma. Quando você fala assim, o tempo é interessante nesse processo. Mas mais importante que o tempo tem a ver com a maturação. A maturação ela vai vir da seguinte forma. Eu sou um adolescente, estou entrando naquela fase dos hormônios mais acalorados e eu me interesso, por exemplo, por uma menina. Eu posso ter 14 anos, você pode ter 16, mas eu com 14, o meu nível de timidez pode ser menor do que o seu, a ponto de eu chegar e lá falar com a menina por você, mesmo nós dois sendo tímidos. Mas o que acontece no final das contas? É que a timidez ela vai acontecendo por conta do auto-julgamento. Imagina a seguinte cena. O Demerval tá lá, ficou afim daquela menina que hoje é a esposa dele, ele pensou, vou falar com ela. Se você criou a expectativa de que ela vai responder sim, de que ela vai sorrir quando você contar um caso engraçado, a expectativa está em quem? Em mim, né? Está em mim, eu estou ali o tempo todo pensando, analisando e achando, né? Fazendo conjecturas com o outro que não está nem pensando em mim lá, de repente. Imagina, então você se colocou ao centro. E quando você se coloca ao centro, você esquece do ambiente em volta. Aí lembra da teoria do eu ideal? Você está pensando no eu ideal e não mais no ideal de eu. Porque você se colocou na condição que ninguém pode rir de você, ninguém pode dizer não para você, ninguém pode fechar a cara para você. Olha, e aí esse é o momento onde a timidez ela atinge patamares maiores. E tem um detalhe, Jesus. Eu sou da geração, e eu não posso ficar falando muito da galera de hoje, porque a gente não está convivendo, né? Com essa moçada, não sabe os dramas que essa moçada enfrenta, não sabe as dificuldades, porque os tempos hoje são outros, daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas na minha época de adolescente, a gente tomava um Beer Nightzinho ali para ganhar coragem, né? Uma cachaçinha, uma cerveja, aí você já ficava mais afoito, né? E aí você não estava muito ligando se você recebeu uma negativa ou não, você ia lá, encarava o problema chamado futura namorada, ia para cima. O problema que eu acho da gente usar algo para ganhar coragem é que você vai se tornando meio viciado nisso, né? Caramba, e é interessante, viu, Demerval? E que bom que você trouxe esse ponto. Esse assunto, onde envolve um, entre aspas, amuleto para que você consiga ter essa, vamos chamar de coragem para fazer as coisas, você tem uma justificativa. Você vai ter algo que vai dizer o seguinte, não, peraí, eu só consegui fazer isso ou porque eu usei aquele relógio que me dá sorte. Ah, não, é porque eu estava com aquela roupa que me sinto bem demais. Tinha a turma do pé de coelho, né? Ou porque eu tomei um gole daquele líquido que me agrada demais e eu sei que ali eu fico diferente, porque na realidade o que acontece, você fica eufórico. Isso. Você tem uma aceleração, inclusive, de batimentos cardíacos. Você começa a ficar numa situação de energia tão grande e o seu psicológico, ele fica afetado a ponto de você não conseguir tomar decisões assertivas. E essa questão de não poder tomar decisões assertivas, que você pensa assim, tá tudo bem se teve um não ali, se teve algo que não me satisfez. E veja que, novamente, você saiu do centro. Então, se você usou um amuleto, não importa qual seja, se é algo que você consumiu, se é algo que você está usando ou está com você, você acaba acreditando nesse amuleto. E ali você se desprende do pensar em você, em se você vai receber ou não, se você vai ter aquela cara feia, se o pessoal vai apontar o dedo e rir.
Essa é a hora. É a hora que você sai do centro. Você era um adolescente com essas dificuldades, Jason, ou não? Olha, Demerval, eu posso te falar que Fica tranquilo, a dona Deusilene ali vai entender que isso foi passado, viu? Isso foi passado, isso foi em 1980, viu? Ele nem sabia que a senhora existia. Pode contar, fica à vontade, viu, Jason? Eu sempre fui muito tímido mesmo. Mesmo. Eu era aquele, Demerval, que sentava lá no fundão para não ter que falar nada, que se alguém fosse perguntar para alguém que não fosse para mim. Eu ficava na escola, eu sentava no fundo. Quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a trabalhar muito cedo, eu lembro muito bem que em alguns momentos a gente tinha que fazer diálogos ali entre as equipes e uma vez ali no dia tinha uma pessoa que era determinada para fazer isso. Quando era a minha vez, amigo, ali eu aprendi como que você tem que melhorar na oratória para negociação. Eu chegava para as pessoas que estavam próximas a mim e negociava. Cara, fala no meu lugar, por favor. Se você falar no meu lugar, eu te pago um lanche lá depois. Se você falar no meu lugar, eu faço isso. Se fosse para falar com a menina, então eu ia ter que pedir ajuda pro colega para ele ir lá falar, porque eu não conseguia me expressar. As palavras sumiam. O nervosismo era tanto, dependendo do tipo de situação que eu era colocado, as mãos ficavam suando, trêmulas, a voz praticamente não saía. A respiração era impressionante. É como se o meu corpo fosse tomado por uma força maior do que a minha mente. Mas no final das contas, era o meu inconsciente dizendo: você não vai conseguir, essas pessoas vão rir de você, isso vai sair errado. Inclusive, um dos pontos que torna uma pessoa tímida é quando recebe muitos elogios por algo que é usado muito pela mente. Por exemplo, uma criança que estuda muito e se dedica muito, tira notas boas, o que os pais falam, o que os amigos falam, sempre, os parentes falam, os professores falam. Nossa, parabéns, é isso aqui, continue, não saia disso. Aí você pega e tira um 8 na prova e você fica, gente, mas eu só tirava 10. Aí você começa a se julgar, porque você pensa assim, peraí, eles me elogiavam por causa do 10. E se você tira uma nota que ficou abaixo da média, eu já vi situações, pessoas próximas a mim, chorarem. Não tem como. Como que eu tirei uma nota tão ruim? E esse tipo de situação vai ficando gravado na mente da gente, no inconsciente. O nosso inconsciente, ele nos protege de situações que nos colocam em risco. Essa situação de risco, ele não consegue determinar se vai ser um risco de morte ou um risco de algo que vai causar dor. O teu cérebro ele não sabe fazer a separação, né? Exato. Entre o não e o sim, entre o bom e o ruim. Para ele, o que ele quer ali é ele te deixar confortável, né? Exatamente. Jesus, já que você falou que lá na época que você começou a trabalhar muito cedo, tem algumas características que eu acho que para algumas empresas, alguns negócios, determinados segmentos, eles são até interessantes. Um introvertido, por exemplo, ele deve ser muito bom em alguma coisa interna. Um tímido, por exemplo, ele deve ser muito bom em alguma coisa dentro daquela empresa. Já outras funções externas, venda, comunicação, um palestrante, qualquer outra coisa que seja externa, que tenha que lidar com o público, é para outro tipo de gente, né? Como é que os RH de hoje em dia, e você é um treinador disso, lidam com esse tipo de situação? Eles conseguem fazer bem essa separação? Nós temos aqui um introvertido, temos aqui um tímido, esses caras vão ser muito bons naquele determinado setor. Existe isso hoje nas empresas? Boa pergunta. Isso, inclusive, se tornou muito comum dentro do ambiente de recrutamento e seleção, Demerval, onde existem testes bem específicos, alguns, inclusive, gratuitos. Posso depois até passar para vocês deixarem no link para quem está nos ouvindo. Sim. Existem alguns testes onde eles mostram justamente isso. Onde está a sua característica mais forte? Se você é uma pessoa mais voltada para o lado do introvertido, por exemplo, você tem uma tendência a ser analítico. E pessoas analíticas hoje no mercado são essenciais. O que nós estamos fazendo agora foi praticamente criado e desenvolvido por pessoas introvertidas. Sim. Bill Gates, Steve Jobs, entre outros, são profissionais que são introvertidos. E essa introversão ela faz com que ele gaste mais tempo
numa análise aprofundada. Imagina, por exemplo, aqui na nossa região, que é a região de mineração. Uhum. Você precisa trabalhar indicadores, são os que eles chamam Sim. de KPIs. Esses indicadores, eles precisam ser tratados, eles precisam estar coerentes para que a empresa emita um relatório, seja mensal, trimestral ou anual. E nesse relatório, ali vai estar contando a vida da empresa, não pode conter erro. E o introvertido, nesse ponto, ele tem vantagens em relação aos demais. Trazendo para o lado oposto, o extrovertido, ele consegue avançar em áreas como você citou. A área de vendas, por exemplo, que é o coração de qualquer empresa, precisa de ter pessoas extrovertidas. E há um meio do caminho. Tem pessoas que não são tão extrovertidas e nem tão introvertidas. E cada cenário, você vai estar sendo encaixado ali dentro de um perfil comportamental e que atende um determinado tipo de vaga. Então faz sentido demais a pergunta que você fez, você trouxe para cá. Tá. Vamos voltar um pouquinho de novo aqui para a questão dos relacionamentos, porque o tempo mudou, né? Nós vivemos hoje uma época que, independentemente de você ser tímido ou introvertido, está todo mundo muito distante de todo mundo, porque as redes sociais, os mensageiros, os Facebook, Instagram e WhatsApp da vida permitem que aquela cantada que a gente dá olho no olho seja feita agora à distância, né? Eu imagino que pode ter facilitado, mas por outro lado também meio que acomodou as pessoas lá no seu canto. O cara entra lá no Tinder, quais são os outros aí? OnlyFans, né? Você, Renato, que é adepto disso aí, né? Você que é bom nisso, né? Sim. Cara, antigamente ou você ia lá e chegava junto, ou usava um amigo, no tempo da carta, né? A gente fazia uma cartinha, um bilhetinho. Mas hoje não, essa coisa que a internet possibilitou, eu acho que isso pode ser bom, mas também tem muito lado negativo, né? E é um ponto de atenção crítico, principalmente pensando no começo. Lembra que tudo isso vai sendo moldado na criança. Imagina uma criança que ela passa muito tempo nas telas. Muitas das vezes os pais ou responsáveis, eles não conseguem acompanhar em tempo real o que está acontecendo ali com aquela criança. Sim. De repente podem ter assuntos que são martelados ali na mente dela, onde ela vai deixando aquela vontade de estar com pessoas, passando a ter recompensas que, querendo ou não, as mídias, as redes sociais trazem. E aos poucos ela vai abrindo mão da brincadeira na rua, da brincadeira no quintal, de conversar com pessoas, até chegar a um ponto onde você vê, para ela é mais confortável se isolar de todos, e aí não é introversão. Ela começa a ficar ali porque ela não quer ouvir algo que desagrade. Sim. Porque a rede social vai trazer sempre recompensas boas. Assisti um vídeo, o vídeo foi legal, era o que eu queria, recompensa. Eu joguei um joguinho aqui, ganhei uma fase, recompensa. Assisti a um anime que conta um pouco da minha história, recompensa. E aí vem meu pai, minha mãe me falar que não, perdi aquela recompensa, então, prefiro estar nesse mundinho. Mas trazendo para a questão do relacionamento, a tendência mais à frente, inclusive tinha o metaverso, eles até pararam de falar um pouco, mas continua tendo a questão da realidade virtual, onde você coloca aquilo que exatamente você quer. Ou seja, as recompensas que já são trabalhadas lá nos primórdios, elas voltam cada vez mais fortes. E muitas das vezes o que acaba acontecendo é, eu quero me relacionar com alguém que me dá match. É isso que eles falam nesse tipo de aplicativo. No nosso tempo lá, match era outra coisa. Completamente diferente. E quando a pessoa procura uma perfeição na outra, e se ela não encontra, o relacionamento ele fica superficial. Normalmente, quando a gente tem um relacionamento onde ele se inicia por meio de um contato visual, depois verbal e até chegar no contato físico, vários dos nossos pontos onde a gente precisa externar, eles começam a funcionar. Exemplo, quando você conta uma história para alguém e essa pessoa demonstrou interesse, isso vai fazer com que você sim tenha uma recompensa verdadeira.
A pessoa parou para me ouvir, ela Sim. parou para me entender. Da mesma forma, o olhar. Eu estou conversando com o Demerval, eu estou olhando para ele, a gente tem uma conexão. E essa conexão ela é uma conexão real. Diferente do que acontece ali numa rede social, nesse tipo de ambiente. Por isso que normalmente os relacionamentos que vêm por aí não costumam durar. Eu lembro que na nossa época lá de adolescente existiam as revistas, né, que traziam ali uma série de tudo hoje que o YouTube e o Google trazem. A gente tinha nas revistas, né? Você ia meio que se modelando ali por aquilo, as conquistas, como fazer para se aproximar, para cantar uma menina, para ganhar a menina, aquela coisa toda. Hoje você encontra isso aí quantidades exageradas, né, na internet. Mas essa coisa do tete-a-tete, né, essa coisa real, do relacionamento, da conexão mesmo ali de pessoa para pessoa, isso nunca vai ser superado, né? A galera que está se escondendo, atenção, vai chegar um momento que você vai precisar fazer isso de verdade, né? Não dá para ficar se relacionando só ali pelo WhatsApp, pelo Messenger, não dá, né? Estava vendo agora esses dias uma notícia no final de semana de um rapaz de Canaã, dos Carajás aqui pertinho, está indo para a Bahia encontrar a moça que ele começou a namorar pelo Facebook. Né? Ele já é um cara bem maduro, né? Decidido na vida, ela provavelmente também. Então imagino que vai ser bacana, que vai ser uma coisa boa. Mas eu fiquei pensando, cara, ainda é possível ter essas emoções, né? Porque virou notícia a ida do cara lá, mais de 3.000 quilômetros, para encontrar lá o amor da vida dele que ele descobriu pelas redes sociais. Olha que bacana, hein? Sim, é possível. Mas é aquilo que você trouxe aqui. Pessoa que provavelmente já tem um nível de maturidade diferente, Sim. ele tende a ir. E isso, aí agora sim, volta naquela sua pergunta de é possível tratar a timidez, é possível tratar isso? Tem uma técnica que é chamada mera exposição. O que é isso? É eu me colocar na condição de fazer. E é interessante, Demerval, porque a mera exposição, ela começa com pequenos atos. Se a pessoa que é tímida, ela precisa perder essa timidez, ela tem alguns caminhos. O primeiro caminho, uma terapia. Procurar profissionais da área que podem tratar essa pessoa fazendo isso de forma escalonada, tudo certinho. Uma outra forma, e é uma ferramenta que inclusive Warren Buffett, que é aquele bilionário investidor americano, ele fala que é o seguinte: a pessoa que tem uma boa comunicação, ela consegue se vender 50% a mais do que uma pessoa que não tem. E ele fala que a oratória ela é essencial para você desenvolver uma boa comunicação. A oratória, o curso de oratória, curso de técnicas de apresentações, esses cursos, eles trazem essa exposição. Porém, em um ambiente controlado, em um ambiente onde a pessoa está sendo observada por quem entende do assunto. Pode fazer as correções profissionais ali, né? Exatamente. Então, começa com a mera exposição, que é a pessoa começando a se colocar na condição de ser vista, de falar em público, passando depois por técnicas que envolvem desde o contato visual até a preparação de um discurso. Imagina, você está na faculdade, aí você vai precisar de falar ali para os seus colegas e para quem mais estiver em volta, mas você não foi preparado a desenvolver um bom discurso, usar a entonação de voz, fazer um bom contato visual. Esses pontos, eles trabalham o tímido. Ah, mas e o introvertido? O introvertido tem até mais facilidade de melhorar o que ele faz bem. A exemplo disso, o Steve Jobs, quando ele foi apresentar pela primeira vez o iPhone, ele usou técnicas de oratória que ficaram excelentes na apresentação. Ele trouxe ali ferramentas e técnicas que, inclusive, nós temos lá na nossa escola, onde ele conseguiu prender a atenção. Ele desviou o ponto de ser mais um dispositivo de telefone. Ele não é só mais um telefone. Ele traz na apresentação dele dizendo o seguinte: a partir de agora, você pode ouvir tantos milhares de músicas, você pode tirar tantas fotos, você pode fazer isso, isso e isso, e ainda
você consegue fazer ligação. E ele vinha ali, né, aproveitando que você está falando disso, sim, claro. apresentando uma nova invenção que já superava o anterior, que era o iPod, né? O iPod. Que era só música, era só um Exatamente. tocador de música. Aí ele desenvolve um aparelho telefônico, que você pode ouvir milhares de músicas. Porque no iPod era limitado, né? E ele traz dentro do envelope, né? O negócio. Eu assisti aquela apresentação. Fantástica. Histórica, fantástica, icônica, né? E uma pessoa introvertida, mas que no momento certo conseguia colocar ali aquilo que a gente treina as pessoas. Que são as técnicas. Ele passou por treinamento, pode ter certeza. Eu vi esses dias o Davi Ribas, que é um cara que eu sigo, que eu gosto muito. Indico, depois você dá uma seguida nele. É um garoto, é um jovem, e ele é um especialista em movimento. E ele fala que, agora o último post dele, esses dias, ele fala que existe uma seita no mundo que consegue ter milhões de adeptos que sustentam a seita, dando dinheiro, pagando pelos luxos dessa seita, e que ela acabou superando as grandes religiões do mundo, fazendo aquilo que as religiões fazem. E aí ele foi mostrando, né, que as religiões que fazem o movimento, o cristianismo, por exemplo, desenvolve ali toda uma metodologia do convencimento. Não quero discutir religião, estou colocando apenas a metodologia. Os cristãos evangélicos, as igrejas, de modo geral, né, o islamismo e tal, e ele vai, e quando chega na seita, sabe qual é a seita? Apple. A Apple é a seita que ele apresenta como a maior seita do mundo hoje. Porque, olha só, né? Desde Steve Jobs para cá, todo lançamento vira uma concorrência impressionante. As pessoas querem o próximo telefone, querem o próximo aparelho, porque aquela marca ali virou algo sectário mesmo, né? As pessoas compram, as pessoas querem, as pessoas buscam essa novidade, né? Olha que coisa impressionante. O Steve Jobs era um cara que treinou para isso, conseguiu fazer do negócio dele um movimento, né? Neuromarketing está 100% dentro disso. Pronto, bem colocado. O neuromarketing, ele trabalha exatamente isso, Demerval. E aí, lembra do introvertido? Tanto ele quanto o tímido, eles são um laboratório para esse tipo de atividade. Por quê? Como que eu vou convencer uma pessoa que é apaixonada pelo dispositivo que tem, porque tem tudo que ele busca, para ele permanecer, para ele querer trocar por um mais novo? Então, normalmente, essas pessoas, elas são estudadas, elas são analisadas de uma forma onde eles consigam captar essas informações. Os nossos dados estão o tempo todo disponíveis para essas grandes redes sociais. E até trazendo essa parte das redes sociais, só para fazer um adendo, Mark Zuckerberg é tímido e introvertido. E ele traz isso várias vezes nos vídeos que ele tem na internet. E numa dessas ele percebe que ele precisa de preparo. Ele tem um discurso fantástico, onde ele vai em Harvard e ele fala disso. Você precisa estar preparado para o que vem à frente. E ali, quando ele fala, ele diz o seguinte: apesar de eu não ter concluído o meu curso, eu já tinha feito vários softwares, eu já tinha feito várias soluções. Inclusive, o Facebook não foi a primeira rede social. Foi uma ideia roubada ali, né? Dos irmãos lá, dos gêmeos, que apresentaram para ele. E é interessante que ele traz isso, mesmo sendo tímido, introvertido. E é uma coisa interessante, né? Você vai falando desses personagens, a gente vai lembrando da personalidade de cada um, né? O próprio Mark Zuckerberg encarou o Congresso americano. Os caras emparedaram ele lá por conta daquele vazamento de dados do Facebook, e ele respondeu aquilo ali na lata, de boa, entrou e saiu como um ídolo, né? Treinamento. Aplaudido, treinamento. Preparação. Preparação. Assim como um atleta, Demerval, ele precisa de se preparar, fazer o aquecimento. A pessoa que precisa estar à frente, o profissional que precisa estar à frente, por mais que ele seja tímido, ele consegue driblar essas situações por meio de técnicas importantes. Lembra da neurociência? Sim. O neuromarketing? Dentro dos cursos de oratória se aplicam muitas delas, justamente para te trazer segurança,
colocar numa condição de resolvedor de problemas. Isso é fantástico, porque a pessoa ela para de pensar no eu e começa a pensar a solução tá ali à frente nela, mais. A gente nunca esteve, né, tão aparelhado, literalmente, nunca teve tanto acesso ao conhecimento, nunca teve tanta abertura para aprender, e ainda assim a gente enfrenta um dos medos mais milenares do mundo, que é o de falar em público. O que existe de escolas, de treinamentos para a oratória, para aprender a desenvolver com técnicas bem elaboradas essa capacidade, é uma coisa de louco, né? É claro que existem escolas e escolas, mas a gente vai falar disso já já. E aí eu quero perguntar, de onde é que vem, independentemente de ser tímido ou ser introvertido, esse medo de falar em público, de pessoas que são até expansivas, extrovertidas, alegres, gente que está o tempo todo nos seus relacionamentos ali de maneira muito aberta e diz assim, olha, amanhã você vai dar um curso, uma palestra, vai ter que dar uma palavra, a pessoa trava. De onde vem isso, Jason? Medo do julgamento. Caramba. O julgamento é algo que nos coloca para baixo. O julgamento é aquilo que faz com que a gente desista de sonhos, inclusive, não somente de se expor e falar ali à frente. Quantas pessoas, por medo do próprio julgamento, ele se coloca numa condição seguinte: se eu não fizer bem feito, alguém vai me julgar. O Demerval vai me julgar aqui se de repente eu não estiver usando as palavras, se eu não estiver me colocando da forma como deveria. Esse tipo de situação, julgamento. O julgamento é algo que trava pessoas, bloqueia pessoas. Um exemplo típico disso, o diretor daquela rede de filmes Transformers. Sim. Esse cara, ele foi num programa de TV e essa história é bem interessante. Ele entrou no palco, prompter lá na frente, o apresentador fez todo aquele trâmite, trouxe ele até o palco e de repente na hora de ele falar, o fato de ele querer fazer algo tão perfeito, estava bem trajado, tudo certinho, ele queria ler o prompter certinho. Começou a ler, se perdeu. Quando ele se perdeu, ele simplesmente parou. Ele parou, ficou estático, aí voltaram o prompter do início. Ele começou a ler de novo e de repente se perdeu outra vez. O apresentador percebeu isso. Começou a chamar ele, fazer aquele movimento ali para deixar ele mais à vontade. Ele percebeu que ele já não estava tão bem. Ele, como um grande profissional, especialista numa rede de filmes que virou sucesso no mundo inteiro, poderia ter contado várias histórias de todo o trabalho que ele desenvolveu sem precisar de um prompter. De maneira simples, né? Porque afinal de contas ele tinha amplo conhecimento da matéria, né? Exato. Então se ele tivesse feito um curso, por exemplo, de oratória, ele conheceria mais de storytelling, que é a contação de histórias, e ele poderia ter usado esse recurso a favor dele. Não tinha ninguém melhor preparado do que ele para falar, por exemplo, dos filmes que ele produziu. Hoje em dia nós temos, falando dessa coisa do acesso ao conhecimento, das facilidades, nós temos treinamento para storytelling, oratória, retórica, elaboração de discursos, ou seja, está tudo muito à mão aí para a gente aprender. Há filmes, inclusive, que mostram, não estou lembrando o nome daquele filme que eu queria usar aqui como exemplo, e o camarada, ele vai ser um político, ele é gago. Você lembra desse filme? Qual é o nome desse filme? O Discurso do Rei. O Discurso do Cara, Rei. aquele filme, ele é um case assim, para a gente mostrar, né, nos treinamentos, né? Com certeza. Aquilo ali é muito legal porque foi real, não foi? Aquilo ali? Sim, sim. Ali ele é baseado em fatos reais. E aí, é possível, né? A gente estava falando agora há pouco, é possível superar timidez e introversão. E aí eu digo, é possível aprender a fazer um bom discurso, a ser um grande orador. É possível aprender a arte de contar histórias. É possível isso, Jason? Ô, Demerval, e esse é até um ponto que faz muito sentido para a gente. As pessoas, elas podem ser treinadas. E cabe muito mais a elas do que ao treinamento em si. E é por isso, por exemplo, que lá na Vox2U, a gente não chama de professor quem está ali à frente. E essa pessoa é o facilitador.
O que vai fazer com que você melhore no que você está fazendo, no que você está buscando, no final das contas, não é apenas a técnica, mas a forma como essa técnica é colocada para você e como você vai praticar. Por exemplo, o storytelling, que é a contação de histórias. Nós sabemos várias histórias, muitas das vezes numa roda de amigos a gente consegue contar uma história, mas nem sempre a gente prende a atenção de quem está lá. Por quê? Existe uma sequência lógica. Eu tenho que descrever primeiro todo o cenário, do que estava acontecendo naquela história. Depois, sim, eu vou colocar ali quem que estava dentro dessa história e o discorrer dessa história. Por fim, eu vou dar aquela parte onde tem a emoção da história como um todo, seja engraçado ou triste, o que for. E ao final eu faço uma conclusão. Parece simples falar isso aqui. Mas na hora que você é colocado à prova, se você não conhece a técnica, você não consegue desenvolver. E é interessante que... Às vezes o começo é até bom, mas o fim é xoxo. Porque a pessoa não se preparou para isso. Não conhece as técnicas. Você trouxe um filme muito interessante. E tem um outro para os adolescentes aí que quiserem assistir. São as vantagens de ser invisível. Isso para o grupo de adolescentes é excelente. É um filme que conta a história de um adolescente que dentro de casa o tempo todo ele era barrado ali de alguma forma. Era tolhido, né, pelos pais. E de repente ele é colocado num ambiente diferente. Ele vai trabalhar lá num parque aquático, ali ele começa a ter que se virar. E é nesse momento onde eles mostram muito essa parte de com quem você está andando, com quem você tem se relacionado. Pessoas extrovertidas. Quando você junta com uma pessoa tímida, a tendência do tímido é diminuindo a timidez. Porque ele está vendo o tempo todo o extrovertido se colocando à frente, fazendo, e normalmente o extrovertido, ele gosta de ter mais pessoas junto. E aí ele traz aquele tímido para dentro do ambiente onde esse tímido começa a se expor, a colocar mais em prática aquilo que até então estava guardado ali, a fala, as brincadeiras. E nesse filme é bem interessante isso, principalmente para os adolescentes, mas é para todas as idades. Maravilhas. Há um outro lado que eu não sei nem se seria extroversão. Eu vejo as pessoas muito reclamando, Jesus, de quem fala muito. Eu vejo assim um pé atrás, uma desconfiança, que é algo até muito sério. Eu vejo assim, todas as vezes que a gente vê alguém fazendo um relato de alguém que aprontou, de alguém que passou a perna no outro, de alguém que mentiu, de alguém que se aproveitou, um 7-1, um estelionatário, quase sempre vem a história de fulano é muito falador, isso aí vai dar não sei o quê. Como é que faz? Eu acho que isso é uma coisa fácil da gente detectar, lógico, hoje em dia está mais fácil da gente detectar, mas como é que faz para a pessoa? Porque também tem o cara que ele não é isso, e ele vai passar a perna em alguém do mesmo jeito. Ele é controladão, bacana, elegante, com aquele aspecto de sincero, e vai passar a perna em alguém. Como é que os caras fazem, tanto um quanto o outro, para controlar isso? Porque, porque, vamos lá, se isso nós não vamos usar isso aqui para ensinar o pulo do gato para a mala, não. Viu? A ideia aqui é outra, é fazer aqui, nós estamos fazendo aqui um estudo de casos, né? Porque se o cara usa o diálogo, a oratória, a serviço do mal para ele lá, ele deve ter uma forma de lidar com isso, ou não? Na realidade, o prolixo, que é aquele que fala muito e muitas das vezes explica muito, diverge um pouco de quem é esse, vamos chamar aí de o esperto. Sim, sim. O prolixo. O prolixo é aquela pessoa, ele aprendeu algo, ele quer muito que os demais entendam, saibam. Muitas das vezes ele quer colocar o conhecimento que ele adquiriu para os demais, ou algo que ele vivenciou, ele acaba repetindo muitas vezes a mesma informação e mantém isso sem perceber, por exemplo, se o outro que está ali próximo, se ele realmente está interessado nisso. Essa é a questão do prolixo, é aquele que explica demais, no detalhe. Já aquela pessoa que aprendeu de alguma forma, seja se espelhando em alguém, ou possa ter sido ali nas vivências do dia a dia, muitas das vezes por necessidade,
essa pessoa ela começa a usar técnicas que hoje são mapeadas. Sim. Mas tem gente que usa sem saber. A pessoa faz perguntas assertivas, a pessoa começa a te induzir a pensar como ela, tal qual ela, a ponto de você não perceber que você está sendo induzido. Aí já é manipulação, né? Exato, porque aí sai do falador e começa a Sim. entrar na parte da manipulação. Por isso que existem várias linhas e é importante entender isso. Quando você faz um curso de oratória, você aprende, por exemplo, a ouvir na essência, a ter uma escuta ativa. Qual a vantagem disso? Eu vou fazer pergunta para o Demerval, ele vai me responder, eu vou observar o Demerval. Na essência, eu vou dar a devida importância para ele. E quando o Demerval me fizer uma pergunta, a tendência é que ele também faça o mesmo. E isso gera o rapport, que você já conhece bem, mas entra também em outros pontos. Por exemplo, imagina uma pessoa, um profissional, um empresário que já quebrou. E de repente ele reconstruiu, está ali numa nova empresa e está dando frutos. Esse cara ele pode usar o que hoje a gente chama de técnica de efeito Saric. O efeito Saric, Demerval, tem a ver com eu falar primeiro das minhas fraquezas, dos meus erros, e depois eu falar então dos meus acertos e das minhas forças como profissional. Isso é uma técnica de conexão, né? Exato. Porque fracassos, insucessos, quedas, elas conectam muito, né? Eu me coloco numa condição de proximidade com você se eu falar primeiro de onde eu errei, o que eu tenho de fraqueza. É diferente de quando eu começo já falando, não, aqui eu sou o melhor profissional da área, eu sou o maior empresário da área, sem nem ter falado disso antes. Para alguns vai sair um efeito como se fosse soberba. Isso, verdade. Existem esses casos aí também. Uma coisa, Jesus, que eu quebro cabeça e me tento assim me espelhar muito nessa galera, essa turma nova de comunicadores de internet. Eu vou citar aqui uns 3 só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Joel J. Cara, para mim, esse cara que era um desportista, um nadador, foi da Fundação Neymar Júnior, virou um podcaster assim da melhor qualidade nesse país. Aí você vem ali para Thiago Nigro, um cara que é do campo da economia, mas que é espetacular quando senta diante de um microfone, de uma câmera, transmite isso assim com muita seriedade e leveza. Aí você chega num malucão que eu amo também, que é Pablo Marçal. É só para citar uns 3 da área masculina. Se a gente for para o feminino, tem uma galera, uma meninada, Natália Arcuri, deixa eu ver aqui, tem um monte, né? Então, uns caras que não vieram da TV, não vieram do rádio, aprenderam meio que sozinho. Depois eles entenderam a necessidade da técnica e foram ali buscar uns mentores, né? Lógico, não dá para ver que aqueles caras chegaram ali sozinhos. Eles pegaram ali um rumo, uma direção. Mas não é admirável que essa turma esteja a 5 quilômetros, né, de dianteira, não é? E é interessante porque volta no que começamos a falar sobre técnicas. A mera exposição. O Joel J, inclusive, em um dos podcasts dele, ele fala disso. Ele fala, cara, eu nadava. Eu estava ali, de repente, professor de educação física ali no Instituto Neymar Júnior e agora no ambiente corporativo, mas dentro das redes sociais, no YouTube, fazendo ali um trabalho que até então ele não percebia que chegaria ali. E aí ele fala exatamente isso. Não só ele. O Nigro fala algo parecido também. Ele fala o seguinte, se eu começar agora, talvez lá na frente vão se lembrar de mim falando de finanças. Ele é um cara que ele até então estava lá na Paulista, na Faria Lima, trabalhando dentro de um escritório ali, introvertido, tá? Sim. Ali dentro, fazendo as operações financeiras e de repente ele percebeu, peraí, eu posso levar esse assunto para outras pessoas. E de repente ele se coloca também nessa condição de se expor. Essa decisão de se colocar em exposição e não se importar com a opinião que vai vir de lá para cá, permite que o aprendizado venha. Você gravou o primeiro vídeo, opa, não ficou bom. Mas no próximo eu vou fazer aqui diferente, eu vou mudar essa iluminação.
No terceiro vídeo você já vai mudando aqui, no quarto ali. Quando você pensa que não, essa exposição te colocou numa condição de profissional da área. É você realmente se colocar na condição de fazer. Porque, na realidade, né, é fazendo que... Tem uma frase, rapaz, que eu acho essa frase... Depois eu vou descobrir quem é o autor, porque ela é uma frase antiga, mas quando eu vi a primeira vez eu achei aquilo assim espetacular. Essa frase diz que o caminho se faz no caminhar. Né? Hoje em dia a moçada não sabe nem o que é um caminho, né? Caminho literalmente falando, mas antigamente a gente ia para a roça, começava a fazer um caminho ali caminhando. Daqui a pouco aquilo virava já uma via. E o caminho se faz no caminhar. Eu tenho um livro de um camarada que trabalhou com o Silvio Santos, que o título é Aprendi Fazendo. E é o que os caras fazem hoje em dia, né? Eles vão para dentro com o que tem, com o que sabem, e daqui a pouco os caras viram especialistas, rapaz. É porque existem duas formas de você crescer. A primeira é você buscar o conhecimento. A segunda é você aplicar esse conhecimento. Uhum. E como que você busca o conhecimento? Hoje nós temos várias ferramentas, o próprio YouTube é uma ferramenta excelente. Sim. Mas quando você procura o conhecimento e não aplica, você vai se tornando um obeso de conhecimento Uhum. e você não sai do lugar. Aí volta lá na essência do tímido, que é a questão da angústia, do julgamento, se eu vou avançar ou não. E se eu fizer o primeiro vídeo e o pessoal não gostar? Se eu fizer o primeiro vídeo e não tiver likes, não tiver visualizações? E esse questionamento que as pessoas, e pessoas fantásticas que têm à nossa volta, acabam não avançando por conta disso, do medo de se expor. Profissionais como esse, o próprio Pablo Marçal, ele veio de um ambiente onde ele estava no setor corporativo, completamente diferente do que ele está hoje. Mas o que ele fez? Ele conta isso, inclusive, da história dele. Ele precisou de passar 3 anos estudando. Ele estudou neurociência. Ele estudou marketing. Ele começou a estudar algo que até então ele pensou o seguinte: se eu estudar e me dedicar a isso, da mesma forma que eu me dediquei ao setor corporativo, eu posso ir mais longe. A partir daí ele começou a se expor. Se você vê o primeiro vídeo dele e vê ele hoje, você vê uma diferença gigante da pessoa que é o Pablo Marçal. Olha isso, hein? Tem muita coisa que ele traz ali, inclusive, que são importantes. Se você souber fazer um bom filtro, ele traz coisas importantes para você. Mas, assim... Ele está muito nesse campo da polêmica, né? Que é uma coisa totalmente intencional. Não dá para a gente ficar pensando assim, poxa, esse cara fez essa porcaria de novo. Nada, ele faz propositalmente, né? Porque ele aprendeu lá no marketing. Exato. Primeiro você chama atenção, depois você vende seu produto, né? Vende seu peixe, né? Inclusive tem uma técnica que fala disso muito bem, que é o punch. Punch em inglês é soco. É como se você desse realmente um soco aqui na plateia quando você traz uma pergunta, quando você traz uma polêmica, um assunto diferente, quando você faz um movimento diferente. O exemplo que ele fez recente, ele vai empinar uma bicicleta e cai. Por que postar um vídeo desse? Mas ele postou nas redes sociais dele. E virou meme, né? Ele virou um meme assim ambulante, né? Tudo que ele faz a turma replica, né? E é de propósito. Né? Para chamar a atenção realmente. Que legal, né? Olha, se a gente quiser aprender, né, eu digo a gente e todo mundo quiser aprender, cara, a internet está cheia de bons exemplos. O Pablo Marçal é um dos bons exemplos para você tanto aprender o que não fazer, quanto fazer aquilo que você deseja. O cara está ali, ele é uma enciclopédia nesse sentido, né? Em vez da gente ficar fazendo julgamento, vai lá e estuda o que pode, o que dá, o que serve, o que não serve e aplica. Porque se você tem conhecimento e não aplica, você está ficando obeso de conhecimento. Gostei disso aí, viu? Isso é bom, né? E venda, hein? Venda, eu ainda sou da geração que ouviu muita gente dizendo que o vendedor é um aproveitador, né? Que ele empurra aquilo que você não quer. Na realidade, nós precisamos desmistificar isso, porque como você já disse aqui, não custa lembrar, venda é o que mantém todos os negócios. Se um negócio não vende, ele está sujeito a falir, a desaparecer, a sair do mercado, né?
Então, venda não é essa coisa, esse bicho de 7 cabeças, não é nefasto. A gente só critica quando se trata daquilo que a gente não quer comprar. Não é verdade? A gente só critica venda quando se trata daquilo que a gente não quer comprar. Mas a gente, como consumidor, está comprando o tempo todo e, para isso, tem que ter quem venda. Sabe o que é importante nesse ponto, Demerval? E que bom que você traz isso me agrada muito. Nós vendemos o tempo todo. Você vende o seu serviço, a sua ideia, a sua amizade. O que é vender no final das contas? É quando você doa algo seu por algo que está com o outro. Sim. Por exemplo, se for um produto, eu estou, primeiro, demonstrando por meio de... Aí eu posso usar técnicas de vendas, onde eu tenho ali a oratória ali dentro também, onde eu consigo te mostrar o porquê que para você vai fazer sentido. Mas mais importante do que isso, bons vendedores são aqueles que entendem o cliente. Então, ouvir na essência, nesse momento, é essencial. Imagina que você, como cliente, está a fim de comprar uma camiseta, mas você chegou lá na dúvida se essa camiseta vai ser preta, se vai ser azul, se vai ser branca. O papel do vendedor nesse momento é te ajudar a tomar essa decisão. Você já foi lá para comprar. Sim. Você já sabia o que queria. Se o vendedor ele é preparado, ele faz perguntas assertivas. Se ele não é preparado, ele fala, não, fica à vontade. Alguém pode dizer assim, os caras começaram lá com o tema timidez e introversão e estão falando de comunicação. Eu estou conversando aqui com o Jason é um especialista em treinamento e oratória, e tudo no mundo, seja o que for, uma apresentação de uma matéria, de algo lá na sua escola, na sua empresa, na sua casa, tudo é conversa, tudo é bate-papo, tudo é diálogo, tudo é oratória. Por isso que a gente está colocando essa coisa da venda. O cara que é um bom vendedor, como já diria lá o Warren Buffett, né? É um bom orador, né? Exato. Ele fala que a comunicação consegue, então, alavancar em 50% aquilo que você sozinho conseguiria. Então, um bom vendedor, por mais que seja tímido ou introvertido, se ele conhece das técnicas de oratória, se ele entende também da parte de vendas, ele consegue avançar a ponto de ajudar o cliente a tomar a decisão, que é diferente de empurrar algo e daqui a pouco o cliente se sentir incomodado. O bom vendedor é aquele que ele satisfaz uma necessidade sua. Você chegou com essa necessidade. O máximo que ele consegue fazer, que é muito comum entre as amigas, você vê a menina vai lá comprar uma blusinha, ela tira a foto, manda para a amiga e fala, amiga, e aí? O que você achou? No final das contas, se o vendedor ele é bom, ele faz esse papel. Se ele é uma pessoa que realmente entende do processo linguístico, científico da coisa, ele vai conseguir entregar para essa pessoa aquilo que realmente ela precisa, do que ela buscou. Querendo ou não, quando a gente vai buscar alguma coisa, quando a gente vai comprar alguma coisa, a comunicação clara ajuda. É importante lembrar que a comunicação, a gente está falando aqui na nossa língua pátria, mas imagina uma pessoa que está aprendendo uma segunda língua, vai num restaurante, não sabe o que está escrito ali em relação ao que vai pedir. Recentemente eu vi um vídeo que eu ri demais, porque a moça foi num fast food. Ao pedir a comida dela, ela queria um hambúrguer, ela queria um refrigerante e batata frita. Nada mais que isso. Ela voltou com 2 hambúrgueres, uma salada e 2 refrigerantes. Ou seja, a comunicação não foi estabelecida e ela, com receio de falar errado, não pediu ajuda. Olha a timidez novamente. Não pediu ajuda. E a comunicação ficou falha e o resultado foi completamente diferente do que ela imaginava. Anteontem, eu com meu amigo Joelson, nosso parceiro aqui do nosso podcast, a gente foi numa lanchonete e o rapaz lá era surdo. Surdo e mudo, né? Aí eu cheguei lá, né? Eu quero uma coxinha e um... Aí ele... Aí o Joelson falou assim, cara, ele é surdo. Eu pensei assim, cara, e agora como é que eu vou fazer, né? Aí ele pegou... Escreveu, o rapaz escreveu aqui no celular e mostrou, o que você quer? Aí eu peguei, escrevi no meu e mostrei. Olha que bacana isso, né? Peguei e mostrei. Queria um pastel e um suco de cupuaçu. Joelson também a mesma coisa, aí nós 2, né? Aí pronto. Ali fluiu.
Quando foi na hora da gente pagar, eu falei assim, Joelson, quero ver, vou fazer o teste, ver se ele é surdo mesmo e agora. A gente, com brincadeira com o cara. Aí eu falei assim, quanto foi? Cara, ele estava no celular, ele não ouviu mesmo. Né? Porque quando fala de dinheiro, né, o cara ouve, né? Aí ele não ouviu mesmo. Eu falei, Gelson, fala assim, eu te amo, para ver se ele ouve. A reação é na hora. Gelson, eu te amo. Cara, a gente ficou brincando com o cara lá. Poxa, é brincadeira, né? Nós estamos na 5ª série ainda, velho. Mas é isso. Hoje, até, né, agora recentemente, a gente teve aqui o Jair Messias Bolsonaro e Dona Michele. Rapaz, é impressionante. Ela levou uma turma de PCD, né, que chama? Cara, lá em cima do palco. Ela levou uma turma ali, ela conseguia se comunicar com o pessoal ali em Libras. Era que eu fiquei impressionado com aquilo ali. Eu já sabia disso, né? Já tinha visto pela televisão, mas vendo ela ali se comunicar e a turma se comunicando com ela é um negócio lindo, ó. Olha que coisa interessante. É algo que volta ao que a gente vinha falando. Imagina o seguinte, eu preciso me comunicar, mas imagina uma pessoa que não ouve. Ela precisa aprender Libras. Ou ela tem que aprender uma forma de se comunicar. Mas se ela é tímida ao extremo, até para isso ela vai ter dificuldade. Relacionamento dentro do ambiente onde ela está. E o que a gente percebe é que, pela necessidade, muitos dos surdos, que por serem surdos acabam não conseguindo falar, alguns até emitem algum som, normalmente eles começam a se expor. Então, eles precisam se expor para se alimentar, para poder demonstrar quando não estão bem, se estão sentindo alguma coisa, se precisam de algum tipo de ajuda. E vencer a barreira da timidez é independente do tipo de necessidade que a pessoa tem, mas sim tem a ver com a forma como ela se coloca na condição de, por ser necessário, eu vou me expor. E alguém que descobriu, né, que inventou a linguagem Libras é um negócio impressionante, porque é uma coisa que a gente já faz o tempo todo, né? A gente se comunica com o corpo, com o gesto, com as mãos, com os olhos, né? As expressões falam muito. Muito, né? Para você ter ideia da nossa comunicação, apenas 7% tem a ver com as palavras que a gente emite. 7% só? Os outros 93% tem a ver com a entonação de voz e com como a gente está trazendo essa informação, que é o não verbal. Eu estou aqui admirado desse número, mas eu já tinha ouvido falar dos 7%. E eu fiquei muito triste, porque eu sou do rádio, né? Caramba, cara, nós só representamos isso. Mas o rádio, ele está entrando também, se adaptando, né? Se incorporando à internet e percebendo, né, que precisa evoluir. Tudo precisa evoluir, né, Geiso? Se tratando de comunicação, então é algo que é mudança permanentemente, né? O tempo todo a gente precisa estar evoluindo, buscando, que é o mais importante. Aqui na cidade, por exemplo, a gente era muito carente de, primeiro, profissionais da área, profissionais começaram a vir lá nos primórdios. Você é um exemplo aqui na região. Depois a gente começou a ter, além dos profissionais fazendo atividades como palestras, workshops, fora escolas que auxiliam a gente desde o inglês até oratória. A cidade ela está evoluindo, as pessoas aqui na nossa região estão começando a enxergar valor, estão percebendo a importância de estarem preparados. Preparados não somente para o trabalho, mas para o dia a dia. Hoje, a Vox2U, ela atende mais o setor corporativo do que, digamos assim, o esporádico, né? Alguém, puxa vida, eu tenho uma deficiência, eu não sei me comunicar, eu sou tímido, eu sou introvertido, vou procurar a Vox2U. Ou aparece, de vez em quando, essas demandas individuais? Na realidade, Demerval até surpreende. A Vox2U, hoje são aproximadamente 200 escolas pelo país inteiro, a grande maioria lá no sul e sudeste, que na nossa região, pensando no sul do Pará, só existe essa unidade aqui de Parauapebas. A mais próxima fica lá em Belém, está um pouco distante daqui. A mais próxima está a 700 quilômetros. Exato, o estado é muito grande em território, é o segundo maior aqui do Brasil.
Mas quando a gente fala em quantidade de alunos, a gente já tem um histórico de mais de 70 mil alunos que passaram por essas escolas. Uhum. No nosso caso específico aqui de Parauapebas, a maior demanda, por incrível que pareça, são de pessoas de diversas áreas, desde o estudante que precisa defender um TCC, até profissionais autônomos, esteticistas, dentistas, médicos, arquitetos, pessoas que estão aqui dentro, não necessariamente na mineração, e que buscam, primeiro, melhorar, porque fazem apresentações, fazem palestras, são chamados, às vezes, para lidar com equipes e precisam de mostrar autoridade, serem ouvidos, e aí eles buscam exatamente isso. Eles buscam a oratória como ferramenta para isso. Então, hoje, o nosso maior público vem desse pessoal aqui, Sim. de dentro da cidade, e não necessariamente do ambiente corporativo como um todo. Por enquanto, ainda não temos um pacote fechado, por exemplo, com as empresas, mas essas pessoas que vêm, elas buscam isso. Mas as empresas, elas precisam, primeiro, descobrir que tem essa necessidade, que existe essa necessidade ali dentro, porque eu vejo que o ambiente onde há mais desinformação é na comunicação empresarial. E isso, lá na ponta, vai acabar causando um prejuízo, porque quando você passa a informação para a sua equipe e lá na frente não atinge o resultado, as metas que você desejava, é porque a comunicação falhou. Né? Então, as empresas precisam investir em comunicação. Mas eu vou fazer um investimento aqui, vou treinar a minha equipe, daqui a pouco o cara vai para outra empresa. Não interessa. Eu acho que o que importa aqui é você treinar a sua equipe para ela se tornar um time, e time tem que saber jogar. E o jogo da comunicação, ele é vencedor. Essencial. Né? É essencial, né? Como é que faz, Jesus? Quem estiver nesse momento nos assistindo, aí percebeu, cara, chegou a minha oportunidade, eu vou lá, seja para defender o meu TCC, seja para fazer uma palestra lá na corporação, seja para eu vender o meu produto, seja para eu me vender nas redes sociais, mostrar que eu sou especialista lá no meu negócio. Como é que faz? Onde é que está o prédio da Vox2U? Como é que estão as redes sociais? Como é que faz o contato? Bora aproveitar aqui esse momento para nós falar disso. Vamos sim. Inclusive, começa com o seguinte. Primeiro, que a pessoa que tem a necessidade, que ela procura a Vox2U aqui de Parauapebas para resolver o problema dela, ela primeiro vai passar por uma entrevista com a gente, como se fosse realmente uma anamnese que um médico faz, onde a gente vai identificar primeiro quais são as necessidades que essa pessoa tem, para encaixar ela dentro de um dos cursos, que são vários que nós temos. Para a pessoa identificar onde estamos, é bem fácil o endereço. Nós estamos no bairro Beira Rio. Ela fica ali no prédio na Avenida Rio Grande, 155. Nós temos um telefone de contato que serve como WhatsApp, que facilita aí para as pessoas que já têm a dificuldade de se expressar, de falar. Nosso WhatsApp, ele é o 949-8134-2011. E temos nas redes sociais o nosso Instagram, que é @Vox2U Parauapebas, ou melhor, corrigindo, Vox2U.parauapebaspa. Então, por meio dessa rede social, inclusive lá tem um link onde a pessoa consegue falar com os nossos consultores, consegue falar com a nossa unidade. Dito isto, eu vou fazer aquela pergunta que não quer calar, né? De onde é que vem para o Jason a descoberta? Qual foi o pulo do gato, a virada de chave? E você diz, eu vou ser um treinador, vou ser um coach e vou pegar esse segmento, esse setor específico da oratória, porque uma coisa puxa a outra, né? Treinamento e oratória é um casamento, né? Onde foi que deu o estalo, onde foi que começou, Jesus, isso com você? Boa pergunta. Isso começou lá nos meus 19 anos, quando eu fui colocado à prova. Eu fui colocado como um instrutor de equipes, isso na época aqui em Carajás, na Vale. E dali pra frente eu fui colocado à prova. Lembra que eu era tímido? Meu amigo, agora eu tinha que sobreviver, eu tinha que melhorar a minha condição. E eu pensei demais, como que eu ia fazer aquilo? Fui colocado, eu tinha que ter uma solução. E aí eu comecei a estudar bastante sobre.
Eu atuei na área de treinamento por muitos anos. Treinei mais de 5.000 pessoas. Depois disso, eu comecei a fazer trabalhos de consultoria. Tive a oportunidade de trabalhar fora do país também, Angola, Cuba, Peru. E, além disso, eu fiz certificações como Training the Trainer, em um módulo 1 e 2, pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. E todos esses treinamentos, essas certificações, quando você passa por isso, você pensa assim, gente, se mais pessoas tivessem a mesma oportunidade, seria fantástico. Mas eu sempre senti uma necessidade. E essa necessidade era de melhorar a minha oratória. Uhum. E nós buscávamos, tanto a Deusilene quanto eu, melhorarmos isso. Quando fomos procurar, não tem na cidade. Olha isso. Aqui na cidade só se for online ou se realmente sairmos daqui. Sim. Nós buscamos. Tentamos, não conseguimos fazer fora por questões de agenda. Quando eu coloquei a minha filha, que estuda no Paraná, para fazer, ali eu vi uma transformação. Falei, mesmo? Gente, a gente precisa de algo desse tipo. Nesse período, a Deusilene falou assim, olha, eu quero montar alguma coisa, mas que seja algo realmente transformacional, Sim. algo com um propósito maior. Psicóloga, administradora, então você imagina. Nós viemos ali já de outros empreendimentos. Nós descobrimos a Vox2U por meio desse curso que a minha filha fez. Gostamos demais e acabamos trazendo aqui para a cidade. Fizemos vários cursos lá, Deusilene e eu. Ficamos imersos, inclusive 16 dias em Ribeirão Preto, sem folga nem nada. Começávamos às 8 da manhã e saímos de lá às 22, para você ter ideia. Hein? Então foram vários os treinamentos, certificações e, mais importante, fizemos também aulas experimentais nas salas, nas unidades que eles têm lá. Eles têm 3 unidades, fizemos. E o que a gente ouvia de feedback, que é uma técnica excelente, sim. Quando você ouve um feedback e esse feedback ele faz sentido, não tem coisa melhor. E foi o que aconteceu conosco. Tivemos essa experiência antes de trazer para cá. Então, quando viemos para cá, já viemos preparados para trazer o melhor para a região. Olha, eu vou aproveitar aqui para, em nome de todo mundo que já passou, está passando ou vai passar pela Vox2U, para agradecer, sabe? Porque eu acho que a gente pode abrir qualquer negócio, vender qualquer produto, mas quando a gente se interessa por legado, por transformação, por contribuir com a comunidade, aí o negócio ganha um valor que não está necessariamente na tabela, né? E vocês estão fazendo isso, ó. Porque aquela questão, né, Demerval não é preço, não é preço, valor. É valor. É valor e é o que a gente queria. A gente não queria simplesmente abrir um negócio. O que a gente queria era, vamos falar do jeito correto, nos sentirmos úteis e lembrados por onde passássemos. Perfeitamente. Foi isso que nos motivou. Deusilene está aqui presente e Jason, nós vamos colocar a logo aqui da Vox2U, numa parceria que a gente está começando agora aqui com o Jason e com a Deusilene, e nós vamos possibilitar com isso que a gente tenha mais vezes aqui a presença de vocês, com outros temas. Hoje a gente discutiu timidez e introversão, dentro dessa questão do treinamento e da oratória, mas a gente tem um leque enorme para discutir com relação à questão da comunicação e trazer aqui. A gente pode fazer episódios mais curtos, né, em cima daquele tema ali, e a gente pode criar aqui dentro do nosso podcast Câmara de Vencedores um acesso para as pessoas. Né? Depois a gente desenvolve aqui uma metodologia de possibilitar a algumas pessoas que não tenham condição. Eu não sei, né, do quanto é acessível um treinamento lá na Vox2U, mas depois a gente vai discutir e a gente pode possibilitar a quem quer, mas não pode, a quem pode, mas não quer. Quando o cara quer e não pode, está mais fácil. E aí a gente ajuda por aqui. Bora fazer isso? Vamos fazer, né? Sim. Vamos fazer, porque tem muita gente, Jesus, que só precisa às vezes de uma oportunidade. E já que vocês, ao iniciar o negócio desta franquia, que está no Brasil inteiro, revolucionando, mudando, transformando a vida de tanta gente, trazer uma unidade para Parauapebas, com essa pegada, com esse sentimento, com essa ideia para muito além do negócio, a gente precisa oportunizar
para quem está ali, mas não tem a condição. Tem muita gente que só precisa dessa oportunidade. Se a gente fizer isso, eu acho que a gente vai estar contribuindo com o sonho da Deusilene e o seu sonho. Vamos sim. Uma pergunta. Vamos lá. A tua filha era tímida, introvertida. Por que ela foi procurar a Vox2? As duas coisas. Ela foi estudar no Paraná com 17 anos, uma guerreira. Caramba. Foi estudar novinha. E lá tem um polo na cidade de Pato Branco, um polo tecnológico que atende o Mercosul com soluções de tecnologia. São aqueles que chamam de ERP, são aqueles softwares onde lojas, hotéis, entre outros, restaurantes, utilizam. Lá é um polo tecnológico. E ela estava muito afim de fazer engenharia da computação. Quando ela foi fazer lá, aí foi o período da pandemia. Ela chegou lá em janeiro de 20, passou pela pandemia. E depois da pandemia, ela que já era um pouco introvertida, passou a ficar tímida. Porque ela começou, e agora? Como que eu vou fazer uma apresentação ali na faculdade? Como que eu vou conversar com pessoas que eu não conheço? Pessoas que são diferentes para mim. Uma cultura diferente da nossa aqui. E a partir dali, quando eu percebi, conversei com ela. Falei, o que você acha de fazer isso? Ela demonstrou o interesse, aí eu validei. Realmente ela precisa passar por isso. E depois que passou, quando ela veio aqui em férias, foi fantástico ver a desenvoltura, o jeito de falar, o posicionamento. Você vê que muda, transforma vidas. Se a gente tivesse um curso contrário, eu ia inscrever minha filha. Porque a minha filha já é o contrário, meu amigo. Eu vou argumentar com ela e eu perco toda vez, viu? É impressionante. Geis, obrigado, hein, por ter vindo. Que papo bom, hein? Esse primeiro papo com você aqui para a gente construir esse caminho, essa ideia, e numa parceria aqui a gente possibilitar, para muito além de nós aqui da nossa equipe, possibilitar aí umas 2, 3 pessoas que desejam, que querem, mas não podem, às vezes por condição financeira, às vezes por geografia. A gente vai tentar ser um facilitador nisso. Tá topado? Topado. Obrigadão por ter vindo, queridão. Prazer foi todo meu. Obrigado. E a gente vai demais. Conversar mais vezes. A gente vai discutir alguns temas e a gente vai conversar mais vezes aqui. Pessoal, compartilha esse episódio, curte, manda para a família, manda para muita gente, porque comunicação é tudo. Pode destravar a sua vida do que é hoje para aquilo que você deseja. E segue a gente nas redes sociais e o nosso episódio sempre aqui no nosso canal, no YouTube e nas redes vizinhas.